Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo. O capítulo 26 do livro de Números apresenta o segundo censo do povo de Israel, realizado após a travessia do deserto e antes da entrada na Terra Prometida. Este momento marca uma nova geração preparada para herdar as promessas de Deus, destacando a fidelidade divina mesmo em meio à disciplina e à espera. É um capítulo que simboliza a renovação, esperança e continuidade do propósito de Deus para seu povo. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de Números 26 do livro de Números da Bíblia. O segundo recenseamento. Depois da praga, o Senhor disse a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão: 2. Façam um recenseamento de toda a comunidade de Israel, segundo as suas famílias. Contém todos os de 20 anos para cima que possam servir no exército de Israel. 3. Nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó, Moisés e o sacerdote Eleazar falaram com eles e disseram: 4. Façam um recenseamento dos homens de 20 anos para cima, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Estes foram os israelitas que saíram do Egito. 5. Os descendentes de Ruben, filho mais velho de Israel, foram: de Enoque, o clã Enoquita; de Palu, o clã Paluíta. 6. De Esrom, o clã Esronita; de Carmi, o clã Carmita. 7. Esses foram os clãs de Ruben. Foram contados 43.730 homens. 8. O filho de Palu foi Eliabe. 9. E os filhos de Eliabe foram Nemuel, Datã e Abirão. Estes, Datã e Abirão, foram os líderes da comunidade que se rebelaram contra Moisés e contra Arão, estando entre os seguidores de Corá quando se rebelaram contra o Senhor. 10. A terra abriu a boca e os engoliu juntamente com Corá, cujos seguidores morreram quando o fogo devorou 250 homens, que serviram como sinal de advertência. 11. A descendência de Corá, contudo, não desapareceu. 12. Os descendentes de Simeão segundo seus clãs foram: de Nemuel, o clã Nemuelita; de Jamim, o clã Jaminita; de Jaquim, o clã Jaquinita. 13. De Zerá, o clã Zeraíta; de Saul, o clã Saulita. 14. Esses foram os clãs de Simeão. Havia 22.200 homens. 15. Os descendentes de Gade segundo seus clãs foram: de Zefon, o clã Zefonita; de Rag, o clã Agita; de Suni, o clã Sunita. 16. De Osni, o clã Osnita; de Eri, o clã Erita. 17. De Arode, o clã Arodita; de Areli, o clã Arelita. 18. Esses foram os clãs de Gade. Foram contados 40.500 homens. 19. Er e Onã eram filhos de Judá, mas morreram em Canaã. 20. Os descendentes de Judá segundo seus clãs foram: de Selá, o clã Selanita; de Pérez, o clã Perezita; de Zerá, o clã Zeraíta. 21. Os descendentes de Pérez foram: de Esrom, o clã Esronita; de Amu, o clã Amulita. 22. Esses foram os clãs de Judá. Foram contados 76.500 homens. 23. Os descendentes de Issacar segundo seus clãs foram: de Tolá, o clã Tolaíta; de Puá, o clã Punita. 24. De Jazube, o clã Jazubita; de Sinrom, o clã Sinronita. 25. Esses foram os clãs de Issacar. Foram contados 64.300 homens. 26. Os descendentes de Zebulon segundo seus clãs foram: de Serede, o clã Seredita; de Elon, o clã Elonita; de Jaleel, o clã Jaleelita. 27. Esses foram os clãs de Zebulon. Foram contados 60.500 homens. Breve análise textual e voltaremos à leitura. O capítulo 26 do livro de Números trata do segundo recenseamento, ou censo, do povo de Israel, feito já ao final dos 40 anos no deserto, pouco antes da entrada na Terra Prometida.
Esse capítulo tem um caráter administrativo, histórico e teológico, e seu significado pode ser compreendido em blocos temáticos, como explico a seguir. Primeiro bloco, versículos 1-4, Ordem do Senhor para um novo censo. O Senhor ordena a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, que façam um novo recenseamento de todos os homens israelitas de 20 anos para cima, ou seja, os que poderiam servir no exército. Significado: esse recenseamento serve tanto para organizar a futura conquista da terra quanto para mostrar que uma nova geração surgiu. A antiga geração, que duvidou de Deus, morreu no deserto, como Deus havia dito. O censo é, portanto, um marco de renovação e também uma preparação para a herança da terra de Canaã. Voltamos a ler, pois o segundo bloco inicia-se no versículo 5 até 51. Desta forma tive que dividir a apresentação. 28 Os descendentes de José segundo os seus clãs, por meio de Manassés e Efraim, foram. 29 Os descendentes de Manassés. De Maquir, o clã Maquirita. Maquir foi o pai de Gileade. De Gileade, o clã Gileadita. 30 Estes foram os descendentes de Gileade. De Gezer, o clã Gezerita. De Eleque, o clã Elequita. 31 De Assiel, o clã Assielita. De Siquém, o clã Siquemita. 32 De Semida, o clã Semidaíta. De Éfer, o clã Eferita. 33 Zelofiade, filho de Éfer, não teve filhos. Teve somente filhas, cujos nomes eram Maalá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. 34 Esses foram os clãs de Manassés. Foram contados 52.700 homens. 35 Os descendentes de Efraim segundo seus clãs foram: de Sutela, o clã Sutelaíta. De Bequer, o clã Bequerita. De Taã, o clã Taanita. 36 Estes foram os descendentes de Sutela. De Herã, o clã Eranita. 37 Esses foram os clãs de Efraim. Foram contados 32.500 homens. Esses foram os descendentes de José segundo os seus clãs. 38 Os descendentes de Benjamim segundo os seus clãs foram: de Belá, o clã Belaíta. De Asbel, o clã Asbelita. De Airã, o clã Airamita. 39 De Sufã, o clã Sufamita. De Ufã, o clã Ufamita. 40 Os descendentes de Belá, por meio de Arde e Naamã, foram: de Arde, o clã Ardita. De Naamã, o clã Naamanita. 41 Esses foram os clãs de Benjamim. Foram contados 45.600 homens. 42 Os descendentes de Dan segundo seus clãs foram: de Suã, o clã Suamita. Esses foram os clãs de Dan. 43 Todos eles clãs suamitas. Foram contados 64.400 homens. 44 Os descendentes de Asser segundo seus clãs foram: de Imna, o clã Imnaíta. De Isvi, o clã Isvita. De Berias, o clã Beriaíta. 45 E dos descendentes de Berias: de Eber, o clã Eberita. De Malquiel, o clã Malquielita. 46 Asser teve uma filha chamada Será. 47 Esses foram os clãs de Asser. Foram contados 53.400 homens. 48 Os descendentes de Naftali segundo seus clãs foram: de Jazeel, o clã Jazeelita. De Guni, o clã Gunita. 49 De Gezer, o clã Gezerita. De Silém, o clã Silemita. 50 Esses foram os clãs de Naftali. Foram contados 45.400 homens. 51 O número total dos homens de Israel foi 601.730. Conforme a prévia informação no bloco anterior. Breve análise textual e voltaremos à leitura. Segundo bloco, versículos 5-51, listagem das tribos e seus números. Aqui são listadas, tribo por tribo, exceto Levi, que vem depois, os clãs de cada tribo e a quantidade de homens prontos para a guerra. O total é de 601.730 homens. Significado importante. Reforça o conceito de que Deus preservou o povo, mesmo com julgamentos severos durante os anos no deserto. Mostra que o número total de guerreiros da nova geração é semelhante ao do primeiro censo, em Números 1, cerca de 603.550. Ou seja, mesmo com perdas, Deus manteve sua promessa e a força militar do povo. Cita eventos importantes da história, como a rebelião de Datã, Abirão e Corá, versos 9 e 11, lembrando o juízo de Deus contra a rebeldia. Voltamos a ler. 52 Disse ainda o Senhor a Moisés:
53 A terra será repartida entre eles como herança, de acordo com o número dos nomes alistados. 54 A um clã maior dê uma herança maior, e a um clã menor uma herança menor. Cada um receberá a sua herança de acordo com o seu número de recenseados. 55 A terra, porém, será distribuída por sorteio. Cada um herdará sua parte de acordo com o nome da tribo de seus antepassados. 56 Cada herança será distribuída por sorteio entre os clãs maiores e os menores. 57 Estes foram os levitas contados segundo seus clãs: de Gerson, o clã gersonita; de Coate, o clã coatita; de Merari, o clã merarita. 58 Estes também eram clãs levitas: o clã libnita, o clã hebronita, o clã malita, o clã musita, o clã coreita. Coate foi o pai de Anrão. 59 O nome da mulher de Anrão era Joquebede, descendente de Levi, que nasceu no Egito. Ela lhe deu à luz Arão, Moisés e Miriam, irmã deles. 60 Arão foi o pai de Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. 61 Mas Nadab e Abiú morreram quando apresentaram uma oferta com fogo profano perante o Senhor. 62 O total de levitas do sexo masculino, de 1 mês de idade para cima, que foram contados foi 23.000. Não foram contados junto com os outros israelitas porque não receberam herança entre eles. 63 São esses os que foram recenseados por Moisés e pelo sacerdote Eleazar quando contaram os israelitas nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó. 64 Nenhum deles estava entre os que foram contados por Moisés e pelo sacerdote Arão quando contaram os israelitas no deserto do Sinai. 65 Pois o Senhor tinha dito àqueles israelitas que eles iriam morrer no deserto, e nenhum deles sobreviveu, exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Análise textual. Terceiro bloco. Versículos 52-56. Distribuição da terra prometida. A terra seria dividida proporcionalmente conforme o tamanho dos clãs, mas o local específico de cada herança seria definido por sorteio. Significado. Deus é justo. Quem tem mais gente, ganha mais terra, e soberano, ele decide a localização por sorteio. A herança não era apenas algo logístico ou militar, mas um presente espiritual e profético, que exigia confiança na soberania de Deus. Quarto bloco. Versículos 57 e 62. Recenseamento dos levitas. Os levitas são contados separadamente, 23.000 homens. Eles não recebem herança de terra, pois sua herança é o serviço ao Senhor. Significado. Os levitas tinham uma missão sagrada: servir no tabernáculo e cuidar das coisas santas. Eles vivem espalhados entre as tribos, pois seu papel era ensinar, julgar e servir espiritualmente em todo Israel. Reforça que cada tribo tem seu papel, e não há espaço para competição, mas cooperação. Quinto bloco. Versículos 63-65. Conclusão: a geração renovada. Nenhuma pessoa listada no primeiro censo em Números 1 está nesse segundo censo, exceto Josué e Calebe, os únicos que confiaram no Senhor na primeira missão de reconhecimento da terra. Significado central do capítulo. Juízo e fidelidade de Deus. Ele cumpriu o que prometeu. A geração rebelde morreu, mas a nova está pronta. Esperança e continuidade. Mesmo com punições severas, Deus preservou a linhagem e continua com o plano de dar a terra prometida. Exemplo de fé. Josué e Calebe são modelos de confiança e perseverança diante da adversidade. Em resumo, o capítulo 26 é muito mais do que uma lista de nomes e números. É um testemunho da fidelidade de Deus, do cumprimento de suas promessas e da preparação do povo para entrar e herdar a terra de Canaã. Ele também reforça a ideia de renovação espiritual e liderança obediente, com Moisés e Eleazar guiando a nova geração com base nas ordens divinas. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir. Nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!